Olá, este é o canal Geografia na Amazônia. E o tema de nossa aula de hoje será Geopolítica na Guerra Fria. Então, nós iremos falar sobre o período anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Mundo entre guerras, o surgimento da ordem mundial bipolar após a Segunda Guerra Mundial, surgimento de instituições que tratam da política econômica do mundo pós Segunda Guerra Mundial. E também neste vídeo iniciaremos o processo de falar da ordem geopolítica que surge após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu sou o professor Daniel Fernandes, então seja bem-vindo ao canal Geografia na Amazônia, né? Então, este tema, né, pela sua complexidade, vai ter duas partes. Então, nós estamos na parte 1 agora, né? Então, temos aí alguns antecedentes, a questão da ação da imperialista na África e na Ásia no século XIX por países europeus como França, Bélgica, Holanda e também Estados Unidos, Reino Unido. Temos o processo de ação tardia, né, por causa da unificação interna da Alemanha e da Itália no processo do colonialismo e depois do imperialismo. Temos outro fato importante que foi a Revolução Russa de 1917 e também a criação da União Soviética em 1922, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Segunda Guerra também, ao final, trouxe o fim de alguns impérios, como o Austro-Húngaro, né? Alguns impérios que existiam por muito tempo acabaram desaparecendo do mapa, né? Então nós temos, na realidade, um redesenho do mapa, não só do mapa da Europa, mas também nós temos um redesenho do mapa do mundo, do ponto de vista geopolítico. Nós temos uma nova ordem, né? Então a ordem que existia anterior à Segunda Guerra era uma ordem multipolar, onde existiam várias potências, né? Dentre as quais a própria Rússia, a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Japão. E após a Segunda Guerra Mundial nós temos uma nova ordem, que é a ordem bipolar, né? Então aí, nessa questão da ordem bipolar, nós temos dois grandes polos de poder, que é a União Soviética, líder do bloco socialista, e os Estados Unidos, líder do bloco capitalista. Então aí nós temos o grande líder da Revolução Russa, Vladimir Lenin. Então nós sabemos que na Rússia existe toda uma instabilidade com a entrada da Rússia na Primeira Guerra, né? E a sua ação tanto quanto desastrada, né? E a derrota que a Rússia sofre para o Japão. Então nós temos aí, nesse cenário, Lenin lidera um processo revolucionário diante dessa instabilidade e põe fim ao czarismo, né? Então isso faz com que nós tenhamos a primeira experiência socialista no mundo, né? E temos aí uma ameaça à supremacia do capitalismo como alternativa. Então, a partir desse fato, as ideias socialistas elas acabam se difundindo pelo mundo. E esse processo avança ainda mais após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da ordem bipolar, né? Onde você tem uma grande disputa política, militar e ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. E aqui nós estamos vendo agora o mapa da União Soviética, né, que foi criada em 1922. Então a Revolução Russa aconteceu em 17, a União Soviética é criada em 1922. Então nós temos aí alguns países que aderem, né, à União Soviética, a questão da Mongólia, né, da Uzbequistão, Ucrânia, a Bielorrússia, a Geórgia, vários desses países que passam a integrar a República da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí nós temos a situação que cria um ambiente que favorece a ascensão de Hitler na Alemanha, né? Sabemos que a Alemanha é um dos países que perde a Primeira Guerra, né? Então aí nós temos algumas imposições por conta dessa derrota feita no Tratado de Versalhes, que isso acabou contribuindo para a geração de uma crise interna na Alemanha. Temos aí o confisco dos investimentos alemães no exterior, pagamento de indenização de guerra, né, que alguns acham que foi muito elevada, renúncia das colônias no interior, limitação do exército alemão a 100.000 homens. E nós temos, diante desse cenário de crise, a ascensão do líder nazista Adolf Hitler, em 1933, quando ele conquista o cargo de chanceler. E aí, a partir daí, ele inicia uma articulação internacional e cria o que a gente chama de Aliança do Eixo.
envolvendo não só a Alemanha, mas também a Itália e o Japão. Então aí nós temos esses países que vão movimentar e vão levar a guerra não somente para a Europa, mas também para a Ásia, né? Temos a ação do Japão na China, temos o ataque que a gente vai ver lá na linha do tempo, um dos fatores que leva a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra. A gente vai ver essa linha do tempo que leva não somente ao início, mas também até o fim da Segunda Guerra, né? E aí nós temos o fato que que inicia a Segunda Guerra, que é exatamente a invasão da Alemanha, né, na Polônia, em 1939. Aí do outro lado nós temos como reação a criação da Força Aliada. França e Grã-Bretanha formam uma força aliada, que eles chamam de os aliados, né? Bem, aqui nós estamos vendo a linha do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Primeiro, 1973, Hitler é eleito chanceler na Alemanha. 1939, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. 1941, a Alemanha invade a União Soviética, quer dizer, ela provoca o primeiro gigante, né, nesse contexto, na parte oriental, apesar do Tratado de Não Agressão assinado com Stalin, né? Então Hitler ganha um tempo e se aproveita desse fato e invade a União Soviética. Por muito pouco, ele acaba não derrotando a União Soviética. Alguns atribuem esse fato à questão do grande inverno que ocorreu na época, que eles estariam despreparados. Temos aí uma data importante que é o dia D. Aliados atacam a Alemanha na França. Então esse é o dia D, é um dia marcante para a mudança, né, desse processo. Temos aí também a questão anterior, né, 1941, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra com o ataque do Japão, né? E aí nós vamos já ver neste vídeo já, após o fim da Segunda Guerra, né, quando os Estados Unidos jogam as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né, quando a União Soviética chega a Berlim, né, que esses são os fatos que marcam o fim da Segunda Guerra. E aí nós temos o detalhe da divisão da Alemanha feita pelos aliados, né, que são os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, a Alemanha foi dividida em zonas de influência, que a gente vai ver os detalhes, né, como a gente percebeu aí, né. Temos aí também um fator que dá início ao que nós chamamos de Guerra Fria, né. Foi exatamente o discurso de Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, na Câmara de Deputados, pedindo recursos dos deputados do Congresso norte-americano para conter o avanço da União Soviética na Europa. Então, muitos atribuem esse discurso como sendo o fator que, de fato, dará início à chamada Guerra Fria. Aí nós temos um vídeo que mostra algumas diferenças entre o sistema capitalista e socialista, né, com relação à participação do Estado na economia, né, no capitalismo, economia de mercado, a existência de classes sociais. No socialismo, nós temos a ação forte do Estado na economia e, teoricamente, com o fim, né, com a estatização dos meios de produção, nós teremos o fim das classes sociais, que essa seria uma justificativa para que a inexistência de classes sociais seria exatamente a posse dos meios de produção feita por parte do Estado, né? Então aqui nós estamos vendo aqui neste mapa, né, é o que nós denominamos de cortina de ferro, né, que já foi uma expressão feita por Winston Churchill, né, quando ele esteve nos Estados Unidos, que falou que teria que ser criada uma cortina de ferro para conter o avanço soviético na Europa e também no mundo. Então nós estamos vendo aí já o território conquistado pela União Soviética, né, que foi feito isso durante a Segunda Guerra com a expulsão dos nazistas, a conquista da Alemanha na sua parte oriental, que eles criaram um novo país, da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, né? Então são países que eram ocupados pelos nazistas, que no caso os soviéticos, nesse processo de luta na parte oriental da Europa, acabam expulsando os nazistas e colocando esses países como parte de seu território, né? Então aí nós temos alguns fatores, né, também destacando esse processo do início da Guerra Fria, né, Guerra Fria e ordem bipolar.
Então, início, a gente já falou, 1947, com o discurso de Henry Truman nos Estados Unidos. Então, aí depois nós temos a divisão da Europa na parte leste, que a gente já destacou no mapa, que passa a ser controlada pela União Soviética, e a parte oeste, que passa a ser influenciada pelos Estados Unidos. Temos o surgimento da expressão cortina de ferro, né, que foi o discurso de Winston Churchill, em 5 de março de 46, em Missouri, nos Estados Unidos, falando que precisava ser contido o avanço soviético na Europa. Temos o surgimento da ordem bipolar, né, marcada pela supremacia, de um lado, dos Estados Unidos, como a gente está vendo nesse mapa, e seus aliados, né, de azul, e de outro lado nós temos a União Soviética e seus aliados socialistas, que você pode ver em diferentes tons de vermelho, né? Então, basicamente, que seria esse o surgimento da nova ordem mundial pós Segunda Guerra Mundial, né? A chamada ordem bipolar. Por que bipolar? Porque tem dois polos de poder. De um lado, o socialismo, liderado pela União Soviética, e de outro lado, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos. Então, seria essa a ordem geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aí nós temos a criação de algumas instituições com relação à parte econômica pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, em 1944, nós temos a Conferência de Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Participaram 44 países e algumas instituições foram criadas, dentre as quais destacamos o padrão dólar-ouro, né, onde valoriza de forma bastante expressiva a questão do dólar. Algumas instituições que foram criadas, o Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o GATT, né, que depois deu origem à Organização Mundial do Comércio, né? Então, são algumas instituições que são destacadas. Também a gente fala sobre a questão do Plano Marshall, né, que nós vimos, que passa a ser um plano que os Estados Unidos se propõe a ajudar a reconstrução da economia dos países europeus, né? Exatamente para conter o avanço soviético na Europa. Então, isso é o Plano Marshall, é destacado. Uma das organizações que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial é exatamente o que? A ONU, a Organização das Nações Unidas. Então, aí nós temos os órgãos que fazem parte dos três principais órgãos: a Assembleia Geral, né, que nós temos o Conselho de Segurança, são